Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós vamos ler 2 versículos, o verso 9 e o verso 10. Atos 7, 9 e 10, esse texto é a defesa de Estevão diante de seus acusadores. Você sabe, Estevão era um diácono da igreja e foi o primeiro mártir, o primeiro homem da história a morrer pelo Evangelho. Depois dele, tantos outros morreram, tantos apóstolos morreram, e em meio à sua mensagem, Estevão faz uma citação que é muito útil para nós hoje à noite. O texto diz assim, Atos 7, 9 e 10, os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Amém. Até aqui, vamos orar. Pai, fala conosco nessa noite, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que agora que a Tua palavra é ministrada ao nosso coração, nada, absolutamente nada, possa atrapalhar, ó Deus, a semente de ser lançada. Que Tu fales e que possamos estar prontos não só a ouvir, mas a Te obedecer. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Há uns meses atrás eu fui muito impactado por um livro que eu estava lendo sobre desenvolvimento pessoal, e eu estava depois batendo um papo com um amigo sobre esse livro e sobre o autor, como o cara entende das coisas. E esse meu amigo me falou, poxa, Aquiles, ele dá algumas palestras e tal, e tem uma palestra que vai acontecer por esses tempos aí, são 4 dias num hotel e tal. Eu falei, pô, legal, vamos ver, quem sabe a gente consegue ir. Eu sei que não deve ser tão barato, mas pô, se for agregar, se for ajudar, bacana. E ele foi ver o preço, $4.900. 4 dias. Falei para ele, olha, vai ficar para aqui umas 10 encarnações, mais ou menos. Eu não sou espírita, mas se eu fosse... Daí ele me disse, rapaz, você não sabe da maior. Ele foi. Ele atende pessoalmente também. E 10 sessões com ele, de 1 hora cada, $1 milhão. $1 milhão. Já parou para pensar uma coisa dessa? O preço de um conselho. O cara atende Bill Clinton, Oprah, os maiores atletas de alta performance do mundo todo. O valor de um conselho. Você sabe que é muito comum quando um político sai de um alto cargo, um presidente da República, ex-presidente, ele dá palestras no mundo todo. E as palestras são caríssimas, o valor de um conselho. Um conselho é muito caro, principalmente quando é dado por alguém que sabe como chegou lá e como nos levar até lá. E hoje eu queria deixar 6 conselhos para você que estão ligados à biografia deste grande estadista chamado José. Eu não sei se você tem algum personagem bíblico preferido. Eu acho que talvez seja até pecado isso. Mas o meu é José. O meu é José. A Bíblia tem alguns, né? O pai de Jesus, tem José de Arimateia, mas esse José aqui, ele me faz chorar. Pouca coisa me faz chorar, mas a história dele me faz chorar, e muito ainda.
eu acredito que se José estivesse aqui hoje, pudesse nos aconselhar, pode ficar tranquilo que eu não vou cobrar nada no final, tá bom? Afinal de contas, é ele que vai nos aconselhar. José nos diria pelo menos 6 coisas. A primeira delas seria a seguinte: nunca desista dos teus sonhos. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: nunca desista dos teus sonhos. Você sabe, quando você não sabe o nome de uma pessoa, normalmente você busca a característica mais marcante dela para descrevê-la. Não é assim que a gente faz? Esses dias alguém da igreja estava comentando com uma amiga que estava indo numa igreja, estava gostando, nunca tinha ido. A igreja falou: legal, como é que chama o pastor? Falou: Aquiles. Falou: opa, peraí, eu estudei com Aquiles. Não é um cabeludo? E daí ela falou: não, eu acho que nós estamos falando de outra pessoa. E chegaram à conclusão que era eu mesmo. Porque quando eu já tive cabelo, obviamente. Quando você não sabe o nome de alguém, você fala: aquele magrão, aquele alto, narigudo, careca, sei lá, eu, loira. Enfim, José era conhecido por sua marca mais forte, e a marca mais forte de José era essa: o fato dele ser um sonhador. Quando em Gênesis 37, por exemplo, ele está aproximando-se dos seus irmãos, a fala dos irmãos é exatamente essa: lá vem o sonhador. A história de José é tão interessante que ela atropela a história de seu pai. Sabe que José é filho de Jacó, ele é bisneto de Abraão. E Gênesis 37 começa narrando a história de Jacó, e a Bíblia diz: esta é a história de Jacó. E daqui a pouco fala: e teve José um sonho. O sonho de José entra no meio da história de um dos maiores patriarcas dos hebreus e toma o protagonismo. Gênesis fala mais de José do que de Adão, do que de Noé, do que de Abraão, do que de Babel, do que Isaac ou Jacó. Gênesis reserva 13 capítulos, do 37 até os 50, para falar da história desse jovem sonhador. John Maxwell diz que sonho é uma imagem inspiradora do futuro, que energiza a sua mente, a sua vontade e as suas emoções, dando-lhe forças para fazer todo o esforço possível a fim de alcançá-lo. Eu vou repetir: um sonho é uma imagem inspiradora do futuro, que energiza a sua mente, a sua vontade e as suas emoções, dando-lhe forças para fazer todo o esforço possível a fim de alcançá-lo. Em outras palavras, sonho é uma visão que te coloca em ação. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: sonho é uma visão que me coloca em ação. É assim a história de José. A história de José começa com a descrição de um sonho que ele tem. De um sonho, de os feixes, 11 feixes, se curvando diante do seu feixe. Depois ele tem outro sonho: sol, lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Agora você sabe que todo sonho tem seus adversários. Todo sonhador tem seus inimigos. E existem pelo menos 2 inimigos que todo sonhador vai ter que enfrentar necessariamente. O primeiro deles são nossas limitações pessoais. O que é isso? Quando você tem essa imagem do futuro, quando você tem esse lugar almejado, lugar que você deseja chegar, você logo olha para as suas condições, para os seus recursos e diz: não dá, eu não consigo. Sabe aquela velha frase: é muita areia para o meu caminhãozinho, não é verdade? Você se lembra quando Deus dá uma imagem, um sonho, dá uma visão a Moisés? Deus diz: volte para o Egito e liberte o meu povo. Qual foi a primeira reação de Moisés ao receber de Deus essa visão?
eu sou pesado de língua, eu não tenho condições, eu não tenho os recursos necessários. Foi assim com Isaías, quando ele tem a visão da glória de Deus, e Deus diz: a quem enviarei, quem há de ir por mim? Ele diz: olha, até acharia legal, mas eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, eu não tenho as condições ideais para chegar lá. Um outro adversário que todo sonhador vai ter que enfrentar são as pessoas. Você sabe que José os enfrentou. E é curioso que José enfrentou as pessoas mais próximas a José. Foram as que mais lutaram contra os seus sonhos. Você se lembra de Ana, não? 1 Samuel capítulo 1, você vai ver que Ana tem que lutar contra pessoas à sua volta. Ela sonha em ser mãe, mas ela tem Penina, ela tem o sacerdote Eli, ela tem o seu marido, de uma forma ou de outra, dizendo: Ana, eu sou melhor do que 10 filhos, eu estou compensando tudo isso, abandone isso, deixa. Mas José nos diria hoje à noite o seguinte: vale a pena acreditar no nosso sonho, vale a pena, não desista, não coloque o seu sonho numa gaveta, não desista daquilo que está no seu coração. Alguém disse que a diferença entre sonho e ilusão está na nossa rotina. A diferença entre sonho e ilusão está na nossa rotina, naquilo que a gente faz no dia a dia. Porque tem muita gente que não tem sonho, ele tem uma ilusão. Sabe, aquela coisa doida, mas ele não faz nada para acontecer, para chegar lá. O fundador da Atari, ele disse uma frase que eu achei espetacular. Quem aqui já teve Atari? Diga amém. Tamo junto. Acabou de entregar a sua idade, hein? Ele diz o seguinte, que todos sonham debaixo do chuveiro. Os bem-sucedidos se secam e fazem alguma coisa a respeito. Olha que frase maravilhosa. Todos sonham debaixo do chuveiro. Os bem-sucedidos se secam e fazem alguma coisa a respeito. Sempre que Deus chama alguém, a primeira coisa que Deus dá para a pessoa é uma visão, é um sonho. Não foi isso que ele fez com Abraão em Gênesis 12? Abraão estava lá, tocando sua vida, pensando na sua aposentadoria, 75 anos, Deus chega para ele e dá uma visão, diz: eu farei de você uma grande nação. E quando por um momento Abraão talvez pensa em titubear, Deus diz: saia dessa tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes, assim será a tua descendência. O que é que Deus estava fazendo com Abraão? Estava dizendo para Abraão o seguinte: mantenha fixo o seu olhar, mantenha claro na sua visão o sonho que eu plantei no seu coração. Não desista, não negocie. Ainda que o tempo passe, ainda que as condições não sejam favoráveis, nunca desista dos seus sonhos. A coisa mais extraordinária quando nós tratamos disso é que em determinado momento o sonho se torna tão forte na vida da gente e que não é mais a gente que tem o sonho, mas é o sonho que nos tem. Eu não sei se você já passou por isso, mas não é você quem controla o seu sonho. É seu sonho quem te controla. É a visão que você tem do futuro que te controla. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui por causa da igreja do Nazareno, por causa dos meus líderes. Eu os amo, os respeito. Eu estou aqui por causa de um sonho que Deus colocou no meu coração. Que me faz sair de casa todo dia. É um sonho, é uma visão que Deus plantou no meu coração. Se você viver pela cabeça dos outros, se você viver pela ideia dos outros, você está morto. Fui visitar um casal, uma família da igreja, essa semana ganharam um bebê, Rodrigo e Elaine, e mais um. Misericórdia, esse berçário aí precisa... Eu não sei o que nós vamos ter que fazer. Eu desisto. O povo resolveu ter todos os filhos de uma vez só. Uma bênção. Mas eles estavam dizendo, 16 anos casados, tiveram um filho agora. Depois de 16 anos. E a gente estava conversando justamente sobre isso.
Alguns lá no início do casamento, falavam, ei, vocês não vão ter filho logo? Vai ter. E daí, agora tiveram. Nossa, mas tarde assim? Aí outro fala, e aí, vão parar no primeiro? E daí se tem 2, como é que pode? Num tempo desse? E se tem 3, vocês estão loucos? A verdade é o seguinte, as pessoas vão falar de qualquer jeito. Você tem que seguir a visão que Deus colocou no seu coração. Seu sonho, o lugar onde você quer chegar. Nunca desista dos teus sonhos. A segunda coisa que José nos falaria seria isso. Nunca negocie a tua santidade. Vamos repetir juntos? Diga assim, nunca negocie a tua santidade. Olha, se o sonho se trata de uma imagem de um futuro, está claro para a gente que existe uma caminhada, uma trajetória. E deixa eu te falar uma coisa, Satanás, as pessoas, a nossa carne, vai fazer de tudo para nos tirar desse caminho, dessa caminhada, dessa jornada. É o pecado, as propostas, as tentações do caminho que vão surgir. Você vai ver que em dado momento da vida de José, logo depois de ter o seu sonho, a Bíblia diz que José era um moço muito bonito, jovem, bonito de semblante, de aparência, e a Bíblia diz que a mulher do seu patrão botou os olhos nele. E a Bíblia diz que dia após dia, a mulher chamava José para ir para a cama com ele. Agora, pare para pensar, ele está num outro país, longe de todo mundo, seu patrão deixou ele aos cuidados da casa, de tudo, não tinha ninguém, dia após dia, ele com esse sentimento de injustiça, com esse sentimento dentro dele borbulhando, de que a vida não é fácil, de que as coisas são difíceis, às vezes até para quem está andando direito, de repente aparece uma mulher e começa a dar em cima de José. Um dia, 2 dias, você vai ler Gênesis, você vai descobrir que todo santo dia essa mulher dá em cima de José. Você conhece o final da história? Ele, por preservar sua santidade, vai parar numa prisão, num calabouço. Ele me diria o seguinte, vale a pena, sabia? Vale a pena não negociar seus valores, vale a pena não negociar seus princípios, vale a pena não negociar o seu caráter. Se no primeiro ponto a gente responde o que a gente quer, ou onde, o lugar onde nós queremos chegar, o segundo é como. Que jeito nós vamos chegar lá? Que a questão não é só chegar num lugar, é chegar de que forma? José diria, não vale a pena se corromper no meio do caminho. Sabe, existem muitas pessoas que chegam lá, mas se perdem no meio da jornada. Jesus disse o seguinte, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Perder a sua alma. É interessante que Jesus, em nenhum momento, condena aquele que quer ganhar o mundo inteiro. Ele só está dizendo o seguinte, é vã a busca de querer ganhar muitas coisas, mas se perder no meio do caminho. Perder seus princípios, perder seus valores, e daqui a pouco lá na frente não é nem você mais quem está lá. José te diria o seguinte, você quer uma promoção no emprego? Você não precisa puxar o tapete de ninguém. Você quer crescer financeiramente? Legal. Ele nos diria o seguinte, não precisa mexer com trambique, não. Não precisa fazer negócios ilícitos, escusos, não faça isso. Não entre por esse caminho. Não negocie a sua santidade. Você quer ser feliz no amor? Não precisa prejudicar os outros. Uma vez, muitos anos, eu atendi uma senhora, nem pastoreava aqui ainda, e ela estava na crise, numa relação dela, e ela foi lá para pedir oração por mim, para eu orar por ela, e daí eu descobri que a relação era a seguinte, ela estava tendo uma relação extraconjugal, ela queria que eu orasse para o homem largar da esposa para ela ficar com o homem. E daí eu disse para ela, eu falei assim, ó, você bateu na porta errada.
E depois de uns 2 minutos de conversa, eu me lembro dela ter se levantado brava, ela saiu batendo na porta da minha sala, do meu escritório, dizendo o seguinte: eu não vim aqui para ouvir essas coisas. Sabe, não tem problema você querer ser feliz no amor, tem problema as escolhas da caminhada, da jornada, do caminho. Tome cuidado, José me diria o seguinte: não vale a pena negociar o seu caráter, não vale a pena negociar os seus princípios, não se suje, não negocie sua santidade. José disse no verso de número 9 do capítulo 39, como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Olha que José, a preocupação não é nem tanto com o patrão dele, a preocupação não é nem tanto com a imagem pessoal dele, ou com o que os outros vão pensar. José só está preocupado com uma coisa: como é que eu faria isso com o meu Deus? Com o meu Deus, com o meu Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a nos manter limpos, puros, em nome de Jesus. Sabe, Provérbios 14, 12 diz o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Há portas que aparentemente parecem ser sedutoras, boas para se entrar, um negócio, uma relação, etc. Daqui a pouco você entra, é um caminho que leva à morte, é um caminho que leva à perdição. É o que Jesus diz: existe a porta estreita, caminho difícil, mas é o caminho que leva à vida eterna. Existe uma porta que é larga, é espaçosa, mas é um caminho que vai te levar para o caminho de morte. José te diria o seguinte: entre pela porta estreita. Ainda que seja mais custoso, ainda que doa na sua carne, ainda que seja complicado dizer não, vale a pena se manter santo diante de Deus. Vale a pena se manter reto diante do Senhor. Nunca negocie a tua santidade. Nunca negocie. Terceiro lugar, nunca despreze uma tarefa pequena. Repita isso comigo, diga: nunca despreze uma tarefa pequena. Olha, talvez aqui seja a maior dificuldade dos grandes sonhadores. Porque, você sabe, por muitos momentos a grandeza do sonho não condiz com a pequenez da realidade que a gente vive. Então, o grande sonhador se sente uma águia presa dentro de uma gaiola. Mas José me diria e te diria o seguinte: seja fiel nas pequenas coisas. Quando te derem uma tarefa pequena, ainda que insignificante, vale a pena você ser fiel. Não despreze, não despreze. Quando eu recebi uma palavra de Deus que eu seria pastor e iria para o ministério, depois de relutar um tempo, eu aceitei meu chamado e logo Deus começou a colocar grandes sonhos dentro de mim. E esses sonhos foram crescendo, e eu comecei a ter uma visão grande do que Deus iria fazer, de igreja, etc., em ministério. Mas daqui a pouco, quando o meu pastor me chama para ir trabalhar na igreja, eu me aproximo para mais perto do meu sonho, falei: poxa, que legal. Mas eu descubro que eu não sou chamado para ser pastor, eu sou chamado para atender telefone. Beleza, estou atendendo telefone, anotando recado, pedindo orçamento em empresa, em serralheria, mandando entregar, perguntando em quanto tempo parcela, tomando fumo de um lado, do outro. Daqui a pouco eu descubro que a igreja também não tem faxineira, porque é muito caro pagar faxina, então eu tinha que lavar os banheiros também. E daqui a pouco eu descubro que a igreja também não paga serviço de pintura, essas coisas. Uma vez, meu pastor falou: Aquiles, você fica muito ocioso aí, essa secretaria aí. Eu quero que você desmonte todos os bancos, eram parafusados assim, você vai pintar os bancos e depois você monta de novo. E eram uns 400 bancos, mais ou menos, a igreja.
E eu me lembro eu lá no meio dos bancos, com a mão cheia de tinta e com a visão grande de que Deus ia me usar no ministério pastoral. Eu falei, cara, mas será que eu que estou doido? Será que foi Deus mesmo que deu essa visão para mim? E pintando banco, e, enfim, fazendo coisas pequenas, coisas que aos meus olhos eram desprezíveis. O máximo que eu chegava perto de um trabalho pastoral é fazer uma visita que ninguém queria fazer. Porque existem visitas que as pessoas brigam para fazer, não é? O que as visitas as pessoas brigam para fazer? Quando uma família da igreja me chama para ir jantar, olha aí, ó, fica a dica aí. Um churrasco, essa é boa, mas tem aquelas, um demônio não sei aonde, uma pessoa no fim que o primo do cunhado de não sei quem, que vai na igreja, falou para ir orar lá no hospital. Eu comecei a realizar funerais que ninguém queria. Quem é que morreu? Não sabe, mas precisa de um pastor, vai lá. Casamento, pregar na casa, meia dúzia de pessoas. Eu e a Dani começamos um trabalho em Águas de São Pedro. A gente saía toda quinta-feira daqui, ia para lá, 5, 6, 10 pessoas, ela ficava no quarto com as crianças. Valeu a pena, até hoje. Tem uma igreja lá, um templo, umas 250, 300 pessoas hoje em São Pedro, fruto desse trabalho pequeno. Mas era dose, hein? Tinha que passar numas chácaras, pegando umas senhoras, dar carona e tal. Essa pista aqui maravilhosa, né? Imagina, 15 anos. Meu pastor, ele era superintendente, logo depois de um tempo, então ele era muito convidado para ir pregar aniversário de uma igreja, alguma coisa, e às vezes ele não estava afim de ir, ele falava, Quiles, vai lá. Só que tinha um problema, ele não avisava o pastor, que estava o esperando que eu ia. Então imagina você compra um ingresso para o show do Roberto Carlos, na hora que abre a cortina, está o Tiririca. Agora, imagina você, é ruim, não é? Agora imagina quando você é o Tiririca. Que as pessoas estão querendo pegar no tomate, né, para jogar. Fala, sai daí, ó. Quantas vezes, pregar para meia dúzia de pessoas. E eu chegava já pedindo desculpa, né? Gente, não me leva a mal, aguenta aí, é meia hora só. Vai passar logo. Pequenas tarefas. Talvez as últimas que eu passei foi quando Luiz e a Dulce me deram a oportunidade, no início da igreja, a gente precisava fazer isso, eu e a Dani, de trabalhar lá numa das empresas ao lado da Hyundai e preparar café da manhã para o pessoal. Era em torno de 500 pessoas na época que tomavam café, e às vezes até mais, porque tinha uma turma que varava a madrugada e fazia hora extra e tal. E eu me lembro que a gente saía de casa, 2 da manhã, e tinha que cortar 500, 600 pães, e botar presunto e queijo, ensacar, colocar manteiga e tal. Eu me lembro um dia, a gente terminou, e um menino, uma moça, não sei, chegou atrasada, e perguntou para o faxineiro, lembro dele, chamava Moisés, é um nome bíblico, perguntou para ele, para o faxineiro, viu, será que dá tempo de eu tomar café? Eu estava ali, na porta da cozinha, isso tem 4 anos, e eu me lembro do faxineiro dizer assim para o cara, pergunta lá para o moleque do pão. Gente do céu, tem muito tempo isso aí, não. Foi esses dias agora. Sabe? Pergunta lá. Falei, mas nem com o faxineiro eu estou com moral. Um inimigo feroz de uma grande visão é você passar pelos pequenos testes. Pequenos testes. Pequenas coisas. E Jesus nos ensinou, se você for fiel nos pequenos testes,
eu te colocarei sobre o muito. Foste fiel no pouco, é o que Jesus diz. Sobre o muito eu te colocarei. Você vai ver que a trajetória de José começa como? Como garoto de recados do seu pai. Seu pai diz, vai lá ver como é que estão os seus irmãos. Ele vai e volta. Daqui a pouco ele é vendido como escravo para a caravana de ismaelitas, e José vai parar na casa de Potifar. E ele é o que lá? Um serviçal. Começa a fazer trabalhos braçais. Daqui a pouco ele é mordomo. Daí ele vai parar na cadeia. Ele é o chefe do cárcere. Já imaginou um negócio desse? Um cara que tem uma visão de que o sol, a lua e as estrelas vão se curvar diante dele. Daqui a pouco ele, pessoal, banho de sol, vamos? Pessoal, é hora da pelada. Saiu o rango. Aquele monte de assassino, bandido, ladrão, José tendo que conviver com tudo aquilo. Aquilo era nada mais, nada menos do que um pequeno teste. José me diria e te diria o seguinte: nunca despreze uma tarefa pequena. Talvez estou falando para pessoas aqui que estão sendo humilhadas no seu trabalho, que estão sendo humilhadas na sua carreira profissional. Você me diz, Aquiles, mas o que Deus tem para mim, o que Ele me prometeu é muito maior. José te diria, não tem problema, continue sendo fiel no pequeno. Continue fazendo, é pouco, mas vale a pena, você vai ser recompensado. Nunca despreze uma tarefa pequena. Quarto lugar, nunca se compare com ninguém. Essa você precisa dizer para o seu vizinho aí, diga para ele, diga, nunca se compare com ninguém. Nunca. Comparação, guarde isso, comparação é distração. Quem corre olhando para o lado acaba tropeçando. E você sabe, a gente encontra N pessoas aí depressivas, tristes, angustiadas, por quê? Meus amigos de escola, todo mundo já casou, eu não. Minhas amigas de escola, todo mundo já é mãe, eu não. Meus amigos estão tudo bem financeiramente e eu estou nessa draga. Meus amigos estão tudo com a vida resolvida profissionalmente e minha vida não anda. Comparação é distração. Sabe, José teve um sonho há 11 anos, tinha mais de uma década que ele tinha sonhado. Daí o padeiro de Faraó sonha. José interpreta o sonho do padeiro. 3 dias depois, o sonho do padeiro se cumpre. Parou para pensar uma coisa dessa? Não. Você tem um sonho, 11 anos esperando. Daqui a pouco você interpreta o sonho de outra pessoa. 3 dias depois, o sonho da pessoa se cumpre. E você? Além dos 11 anos, tem mais 2 de espera. Porque ele sonha com 17 e é colocado como governador aos 30. Imagina você como é que José talvez se sentiria. Mas o copeiro volta a ser copeiro. José sai de lá para ser governador. Às vezes você fica se comparando com outra pessoa. O que Deus tem para você é muito maior. Por que você está olhando para o lado? Por que você está preocupado com a pessoa trocou de carro, foi viajar, e agora com rede social é uma festa, né? As comparações. Porque todo mundo é feliz, né? Na internet, não é verdade, gente? Com exceção de um ou outro que vive ansioso, com C ainda por cima. Não é? Estou se sentindo ansioso. Ai, meu Deus, parece que é um murro na boca do meu estômago, mas tudo bem. O resto é tudo feliz. Tudo feliz, o cachorro, até o cachorro é feliz. Fala, cachorro maravilhoso. Os casamentos são maravilhosos. As viagens são maravilhosas. Um dia um amigo aqui foi viajar, ele foi comer num lugar e ele colocou assim, só de legenda. Daí um monte de gente, ai, meu sonho. Ele falou assim para mim, Aquiles, horrível o lugar. Fora do país. Falou horrível, é só nome.
Mas óbvio que ele não falou isso da internet, porque é da internet, cara. Daí você olha, você fala, ó o casamento deles é maravilhoso, o meu. Vai nessa. Fica se comparando. Comparação é distração. Aqui está alguém falando, gente, que atende as pessoas, que conversa com as pessoas. Um dia um colega do ministério marcou uma hora para conversar comigo. Eu olhava na internet, o cara super bem. Quando ele entrou na porta do meu escritório, ele falou, Aquiles, minha vida está de ponta cabeça. Eu falei, nossa, mas quem é que está aqui? Será que é o cara que eu vejo no Facebook? Ou esse que está me contando? Não se compare com ninguém. José me diria e te diria, corra a sua corrida. Faça a sua jornada. Sabe, às vezes, o problema da comparação surge do seguinte fato. A gente acha que por Deus abençoar uma pessoa, não sobrou bênção para a gente. A gente acha que o estoque de bênção no céu é limitado. Mas eu quero dizer para você que as bênçãos de Deus são inesgotáveis. São sem medida. E eu vou profetizar algo para você, se você crer, você toma posse. Muita gente usa essa palavra como em tom de ameaça, mas não é ameaça não, é coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que é seu está guardado. Você pode dizer isso hoje à noite? Diga assim, o que é meu está guardado. Davi não foi nem chamado para o almoço quando Samuel apareceu lá na casa dele para ungir o próximo príncipe de Israel. Mas o óleo não desceu sobre a cabeça de nenhum dos irmãos de Davi, porque o que era de Davi, ninguém podia tomar. O que é seu, ninguém pode tomar, não tem diabo, não tem demônio, não tem pessoas, não tem gente trabalhando contra. O que é seu está guardado. Não se compare. Eu gosto sempre de dar um exemplo de um momento muito difícil que eu estava vivendo. Há anos atrás eu recebi na época era um Nextel ainda, uma chamada de rádio de um amigo, e ele estava tão feliz, ele falou, poxa Aquiles, como Deus é bom. Eu falei, verdade. Daí ele, cara, você não vai acreditar. Ganhei uma casa. E, gente, era uma época, sabe a época que você conta moeda para pagar o aluguel? Já viveu uma época assim ou não? Não, né? Aqui está todo mundo com a vida ganha. Só eu. E eu falei, nossa, uma casa? Eu falei, meu Deus do céu, cara, quase que eu caí de costa. Eu fiquei feliz por ele. Mas ao mesmo tempo eu falei, Deus, pô, não é por nada. E o pai? E Moá? Eu não estou nem querendo a casa, mas só o dinheiro para eu pagar o aluguel aqui. Passaram-se alguns meses, eu fui pregar na cidade desse amigo, na igreja. Que ele é pastor, mas na hora que ele me falou, eu falei, pô, legal, né? O PT tinha acabado de lançar o Minha Casa Minha Vida. Eu falei, bacana, né? Minha Casa Minha Vida, esses planos do governo. Cheguei lá, era no melhor condomínio da cidade. É como se fosse aqui, sei lá, no Monte Alegre, no Alphaville, no Terras, um negócio. E para piorar a situação, não dele, a minha, veio um Jetta zero junto na garagem. Falei, não, agora é para infartar mesmo. É só uma brincadeira para dizer para você que muitas vezes a comparação vem para te entristecer, para roubar seu foco, mas o que Deus tem para você está guardado, está pronto, tem seu nome, na hora certa Ele vai colocar nas suas mãos. Não fique preocupado se a carreira de alguém está dando certo e a sua não. Não fique preocupado se alguém está feliz no amor e você não. Corra a sua corrida, foque na sua jornada. Como diria um sábio chamado Átila Serbe, meu pai. Meu pai é um filósofo, praticamente um Aristóteles. Ele dizia sempre para mim o seguinte, Aquiles, eu sou eu, você é você, e jacaré é um bicho. Se compara com ninguém, não. Fica na sua. Eu sou eu, você é você, e jacaré é um bicho. Quinto lugar, José nos diria, nunca pise em quem te prejudicou.
Vamos repetir juntos? Diga assim: nunca pise em quem te prejudicou. Presta atenção numa coisa, para quem está focado no seu sonho, por favor, entenda isso, você nunca mais vai ficar com sentimento de vingança, com raiva de ninguém na sua vida. Para quem está focado no seu sonho e andando com Deus, um chute no traseiro te empurra para frente. Quando José é vendido como escravo, a caravana que o compra, sabe para onde está o levando? Para mais perto do plano de Deus para a vida dele. Na verdade, os adversários de José nem sabem, estão ajudando, estão o promovendo, estão o empurrando para mais próximo do seu destino, para mais perto do centro da vontade de Deus para a vida dele. Mas, gente, tem gente que tem um sonho, tem uma visão, tem um objetivo, mas infelizmente se distrai com listinha negra. Já viu isso, não? Gente que tem um caderno, gente que faz assim, ó, deixa estar. Esse povo é perigoso. Gente que faz assim, ó, o mundo dá volta, vai bater na minha porta ainda. Ah, deixa. E ó, só no caderno anotando. Então, uma série do The Blacklist, só anotando no caderno, esperando vingança, alimentando ódio, ressentimento, mágoa. Passam a vida não focada no sonho, mas na oportunidade da vingança. São alimentadas pelo ódio, pelo ressentimento. Eu gosto sempre de citar a frase do Shakespeare, que dizia que você se ressentir, não perdoar, é você tomar uma dose de veneno todo dia esperando que o outro morra. É uma bobagem que alguém pode fazer. Você vai se matando aos poucos. Ah, é um cunhado que te puxou o tapete, é um ex-sócio que te prejudicou, é o ex-marido, a ex-mulher, um noivo. José te diria o seguinte: você quer chegar lá? Perdoe. Perdoe. Rasgue essa lista. Rasgue essa lista em nome de Jesus. Isso está acabando com você, está roubando sua energia, seu foco. Era para você estar projetando no seu sonho, era para você estar focado no lugar onde você quer chegar. Você está nutrindo no coração um sentimento de vingança. Perdoe, não vale a pena. O reencontro de José com seus irmãos é uma das cenas mais emocionantes da história da humanidade. Aliás, vou deixar uma lição de casa aqui para vocês. Leia essa semana a história de José, 13 capítulos. 2 por dia, sábado você terminou. Espetacular, a história mais linda. Quando ele se encontra com seus irmãos, logo depois seu pai já morre, ele já tinha levado todos para o Egito. Os irmãos pensam o seguinte: agora ele nos mata. Agora ele se vinga. Por quê? Porque a gente tende a avaliar o outro a partir da gente, dos nossos valores, não é assim? Por isso que as pessoas julgam os outros pelos seus valores. Os irmãos pensaram nisso. Agora ele vai se vingar de nós. Sabe o que José diz para eles? Acaso estou eu em lugar de Deus? É só Deus que poderia fazer uma coisa dessa. Acaso eu estou no lugar de Deus? Escute algo: quando você se defende, quando você se vinga, você tira de Deus o direito espiritual de te defender. A Bíblia diz o seguinte: de Deus ninguém pode zombar. Só a lei da semeadura. No final das contas, cada um vai colher aquilo que plantou. Cada um vai colher aquilo que plantou. Não é uma ameaça, não. É só uma constatação. Você não precisa se vingar de ninguém. Você não precisa querer prejudicar ninguém. Corra a sua corrida. Cada um dá o que tem. Perdoe. Rasgue qualquer lista de vingança em nome de Jesus, porque isso vai ser uma distração na sua caminhada. Em nome de Jesus. O seu destino é grande demais para você ficar preso com críticos,
com gente falando de você, com gente querendo te prejudicar. Vá em frente, em nome de Jesus. Sexto e último lugar para nós orarmos: nunca abra mão da presença de Deus. Nunca abra mão da presença de Deus. Você vai ver que é uma tônica na vida de José, na trajetória dele. O Senhor era com José. O Senhor era com José. O Senhor era com ele. Você vai ver a biografia de José, o tempo todo está aparecendo essa expressão: o Senhor era com ele. Agora, o que é mais curioso é o seguinte: quando José está trabalhando como serviçal na casa de Potifar, a Bíblia diz: o Senhor era com José. Quando José é mordomo, e a Bíblia diz que Deus começa a prosperar a casa de Potifar por causa de José, a expressão bíblica traz: o Senhor era com José. Mas quando ele vai para a prisão, a mesma Bíblia diz: o Senhor era com José. E quando ele vai para o palácio, a Bíblia também diz: o Senhor era com José. Agora, você já parou para pensar que a gente tende a avaliar a presença de Deus na nossa vida pelas circunstâncias que a gente vive? Quando as coisas estão dando certo, por exemplo, você está com bastante dinheiro, está bem, fazendo viagem boa, comprando roupa cara, almoçando nos melhores restaurantes e tal, e está nadando de braçada. Você diz: é Deus, Deus é maravilhoso, é Deus comigo, é Deus na minha vida, não tem explicação. Mas daí você vai para a lama, toma uma rasteira, sei lá, alguma coisa acontece, o mercado vira e muda. Você diz o seguinte: aí, Maria Mulambo me pegou. Sabe o que é Maria Mulambo, não? Segundo o teólogo Edir Macedo, no seu livro Compêndio Teológico Orixás, Caboclos e Guias, é um espírito, é um encosto para trazer miséria na vida da pessoa. Quer dizer, quando você está com dinheiro, Deus está com você. Quando você está mal financeiramente, você diz: o diabo me pegou. Sua carreira está dando certo, está indo bem, você está na igreja. Deus está comigo, aleluia. Mas quando a carreira não vai bem, você diz aí, ó, tranca a rua, travou meu caminho. O diabo, não. Deus estava com José quando tudo estava dando certo, mas Deus estava com ele quando tudo estava dando errado também. Tudo estava dando errado. Aliás, o Senhor Jesus prometeu aos discípulos, não vida boa, vida mansa. Jesus disse para os discípulos uma coisa: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Vai ter dia que não vai estar legal, eu vou estar com vocês. Vai ter dia que vai ser uma bênção, eu vou estar com vocês também. Sabe, a gente precisa entender que Deus não é como a gente. Deus não é como as pessoas. Que às vezes a gente passa uma aflição, elas vão embora. Elas nos abandonam. Isso é postura de criança, postura de menino. Deus está conosco. Ele diz: se você passar pelo fogo, eu estarei com vocês. Se você passar pela água, ela não vai te submergir. Eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão direita. Na fornalha de fogo ardente, o quarto homem estava lá, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Na cova do leão, o Senhor estava lá, fechando a boca do leão para não pegar Daniel. Deus está conosco todos os dias. Talvez você está vivendo um momento muito difícil da sua vida. Quero dizer para você que Deus está com você. Com saúde ou sem saúde, empregado ou desempregado, sendo aplaudido pelos outros ou não, o apóstolo Paulo diz: gente, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, qualquer circunstância. Ele diz, Filipenses 4, a partir do verso 10, ele diz: eu tanto sei ser humilhado, como ser honrado. Eu passei por fartura e por escassez. Daí ele termina dizendo o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz: eu posso passar por qualquer situação. Eu posso passar por fartura, posso passar por escassez, não importa as circunstâncias, eu tenho um Deus que me fortalece, me dá força. Deus está com você. Você pode dizer isso para você mesmo, diga assim: o Senhor está comigo.
O salmista diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 6 conselhos que valem ouro. Primeiro, nunca. São 6 conselhos que começam com a palavra nunca. Nunca desista dos seus sonhos. Segundo, nunca negocie tua santidade, teus valores, teus princípios. Nunca despreze uma tarefa pequena. Nunca se compare com ninguém. Nunca pise em quem te prejudicou. E termina com chave de ouro dizendo: nunca abra mão da presença de Deus. Os amigos podem ir embora, as pessoas podem te deixar, mas o Senhor está com você. Vamos orar, por favor, fica de pé. Aleluia.